Rodolfo Landim libera novidades sobre estádio próprio do Flamengo. Mas antes já imaginou ganhar uma camisa oficial do Flamengo, autografada por todos os jogadores, como Pedro, Gabigol, Bruno Henrique e muitos outros? Essa é sua grande chance. Participe agora dessa mega rifa. Vou deixar o link no primeiro comentário fixado desse vídeo. Boa sorte! Seguinte, tô lendo aqui, ó. Título: Landim revela estratégia do Fla para conseguir o terreno e erguer o estádio. Você entrevistou o Rodolfo Landim, uma entrevista longa, e olha que o Landim é duro para falar, hein? 1h30 de conversa com o Landim, tá no seu blog os detalhes sobre como o Flamengo vai tentar viabilizar a questão do terreno para o seu estádio. E aí? O diretor do Flamengo quer instalar um estádio, ele não é de um fundo de pensão, ele é um fundo de investimento, e esse fundo de investimento, ele tá fazendo água, né? Ou seja, não houve o retorno financeiro esperado, um aporte de 5 bilhões, já sangrou em 4,2 aproximadamente, o que coloca os proprietários do terreno numa situação em que vendê-lo ou tentar fazer com que aquilo vire um ponto com atividade econômica, né? Para proporcionar receita, vire algo quase imperativo. O presidente da Caixa Econômica, que é a gestora desse fundo, ele assumiu agora no dia 9, e o Landim está tentando marcar uma conversa com ele para a semana que vem, para apresentar o plano do Flamengo. E o plano, a grosso modo, lá no blog as pessoas podem ler e entender melhor, com mais detalhes, evidentemente, é propor uma negociação na qual o Flamengo compra o terreno, possivelmente por um valor menor, para tentar ser um catalisador ali de negócios nos terrenos em volta, né? Partindo da premissa de que o Flamengo se está dando ali ajuda na revitalização do local e pode proporcionar aí que incorporadoras queiram construir shopping center, restaurante, loja, parque, enfim, o que for interessante. O Flamengo só exploraria o estádio. Ele fala também da SAF, utiliza como referência o Bayern de Munique, que vendeu 24,9% para 3 grandes empresas, se capitalizou para poder comprar a Allianz Arena, o estádio lá de Munique. Aliás, o Fortaleza também tem aí a ideia de fazer uma SAF parcial parecida com essa do time alemão. E ele explica lá todas as ideias dele. Agora o desafio dele é provar, convencer, melhor dizendo, a Caixa Econômica e a Vinci Partners, que é uma empresa que faz aí uma espécie de dar o crivo, né, eventualmente, para as decisões que a Caixa venha a tomar, de que isso pode ser um bom negócio. Mas o fato importante não é de um fundo de pensão, é de um fundo de investimento que está fazendo água, está dando prejuízo. E o Flamengo agora revela o plano que ele tem para o estádio, que não tem nada a ver com o Maracanã. A ideia do Maracanã é ter o estádio, porque o Flamengo precisa jogar em algum lugar e tê-lo em parceria com o Fluminense. A concessão foi renovada por mais um ano e os dois querem tê-la por 20 anos. E até eu pergunto sobre o Maracanã também na entrevista, ele fala como seria tendo o Maracanã e tendo o próprio estádio do Flamengo, que levaria 5 a 6 anos para ser construído, né? O terreno ali exige também alguma preparação, como teve do Corinthians também lá atrás, né? Por conta da utilização antes, era um gasômetro ali, quer dizer, não era gás natural, era gás de nafta, era um outro momento, outro tipo de produto químico, enfim. Então está tudo lá no blog, bem detalhado. Esse é um assunto que desperta muito interesse, obviamente, do torcedor. E, finalmente, a gente tem aí o Flamengo falando em detalhes sobre a sua ideia, o seu plano de como conseguir o terreno e depois levantar a receita para construir o estádio. Ele fala também de alguns outros assuntos. O acordo era falar sobre o estádio, mas durante a entrevista ele também fala de sócio-torcedor, fala de alguns outros temas que interessam certamente ao torcedor do Flamengo. Tem um projeto já, Mauro, assim, projeto de estádio, tipo aquelas desenhos, maquetes ou não? Tipo, não, ainda não. Então, não. Tem ideias e tal, porque está muito longe, né? Claro. Está muito longe, não tem nenhum terreno ainda. Isso. Só para salientar que todo estádio novo construído no Brasil praticamente não levou em consideração o gramado. Lembra? Vamos lembrar disso sempre, hein? Toda vez que for construir um estádio, por favor, a partir de agora no Brasil, pensem que existe a necessidade de o gramado ser priorizado na construção do estádio. Porque ele fala disso. Fala disso, ele né? Fala que vai ser um estádio para futebol, que não vai ter show
quiser fazer show, que faça no Maracanã no final da temporada. Perfeito, Até ele deixa uma brecha assim, tudo bem, como vai ter agora no Maracanã. Acabou a temporada, os jogadores estão de férias, você pode fazer uma série de beleza. shows que dá tempo depois você plantar um novo gramado e a Troca vida o segue. gramado. Né? Troca o gramado. Mas durante a temporada, não. Isso ele deixa bem claro. Não vai ter grama sintética, vai ser grama natural e é um estádio para o Flamengo jogar. Isso ele deixa bem claro. Não estou dizendo se está certo ou errado, não estou aqui dando opinião. É informação. Falando de estádio, hoje a Caixa Econômica deve anunciar, o presidente do Corinthians está lá em Brasília, esteve ontem até com o presidente Lula, ganhou uma camisa do Cássio, o presidente Lula. A Caixa Econômica deve anunciar um novo acordo com o Corinthians, de maneira tal a que o Corinthians pare de pagar quase 100 milhões de juros, como paga para a Caixa Econômica Federal. A primeira notícia dada ontem no GE foi a de que o Corinthians faria uma venda de 49% dos direitos do estádio numa parceria com capital privado, mas o que eu apurei ontem no final da noite é que seria melhor do que isso, o acordo feito com a Caixa. Está previsto para qualquer momento uma entrevista do presidente da Caixa para expor como será. Enfim, parece que às vésperas da eleição, de uma nova eleição no Corinthians, haverá uma solução boa para o Corinthians em relação ao estádio. Vamos ver se Coincidentemente, né, Juca? Exatamente. Vamos ver se é algo republicano. É pouco provável que seja. Uma coisa em relação ao gasômetro. Diga. O gasômetro ficou muito conhecido durante a ditadura militar que houve uma tentativa de explosão do gasômetro por parte daquele brigadeiro Bournier. Olha só, é verdade. Lembra disso? Explodiu o gasômetro para criar uma situação culpando os comunistas, a esquerda, etc. Isso foi impedido pelo saudoso capitão Sérgio Macaco. Se não me engano, eu não sei se é uma decisão da prefeitura, essa área já recebeu como homenagem ao Sérgio Macaco o nome dele, lá no gasômetro. Eu não sei como é que está a situação do gasômetro hoje, como espaço, está abandonado, sei lá o que e tal. Mas sempre que se fala de gasômetro, os mais antigos, como eu, se lembram dessa tentativa de explosão em 1968, que foi evitada pelo capitão Sérgio Macaco. Muito boa lembrança. É a bomba do Rio Centro, né, Trajano? Então isso. É a mesma coisa. É bom que a história sempre, a gente precisa sempre preservar e contar para os mais jovens.